Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa segunda-feira, uma segunda bastante agitada na nossa colina histórica, segunda de movimentações de mercado, meu amigo torcedor. Uma segunda de novidades quanto à observação do Vasco da Gama por Aleph Manga, atleta que hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Coritiba, foi um dos grandes destaques do clube na temporada de 2023 e pinta no radar da diretoria Cruz Maltina para 2025. A gente vai falar sobre isso com vocês aqui nesse Boa Noite Gigante, trazer também algumas novidades sobre a situação envolvendo um outro nome, o nome do jogador sul-americano Matias Vargas, também trazer algumas novidades com relação a uma investigação da justiça americana em cima da 777 Partners e da ICAP, informações sobre a renovação de contrato do lateral esquerdo Vitor Luiz, negociação também hoje que o Vasco da Gama faz com relação às saídas de Orexano, Capasso, Carlos Palácios, Léo Pelé, Piton, Eric Marcos. Um boa noite gigante aí, meu amigo torcedor, muito movimentado e completamente imperdível, é claro, para todos vocês. Porém, antes de começar aqui o vídeo, como a gente sempre faz no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, ó. Aqui embaixo, onde temos essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. A gente conta muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, largando o dedo no like, compartilhando o nosso vídeo e fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Hoje, porém, será um pouco diferente. Eu estou aqui na introdução do vídeo, mas quem vai trazer tudo isso que a gente acabou de informar a vocês é o meu grande amigo Adílio. Adílio lá do canal Mumuzinho da Colina, um parceiro, um fechamento que vem aqui, ó, nesse Boa Noite Gigante, falar sobre Vasco. Então, se você curte o meu conteúdo, pode ter certeza que você vai se amarrar. Caso ainda não conheça o Adílio, o Mumuzinho da Colina. Se conhece, deixa aí nos comentários. Caso não, coloque aí também, que tenho com certeza, sim, tenho certeza, aliás, né, que você vai se amarrar no conteúdo dele. Se liga, acompanhe as informações do Vasco. Então, Adílio, abre espaço. E se você não conhece, ó, corre lá no canal dele, que vai valer muito a pena você conferir. Adílio, beijão, fala aí pro meu grande público o que aconteceu nessa segunda-feira no nosso Vasco da Gama. Fala, família vascaína, tudo bem? Sou o Mumuzinho da Colina, estamos iniciando mais um vídeo no canal O Gigante Vasco para você ficar muito bem informado. Calma que você não está no canal errado, eu não hackeei canal de ninguém, nosso amigo Luquinha está aí a compromissos pessoais e eu vou estar aqui com essa incumbência de trazer muita informação do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama para vocês. Então, o Boa Noite Gigante está no ar. Um muito obrigado. Eu te peço aquela moral de cara, chega deixando o seu like, compartilha aqui, né? Pegue o link agora desse vídeo, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que mais vascaínos possam estar assistindo aí aos nossos conteúdos aqui no canal. Então, já te agradeço e bora aqui para as informações que é o mais importante, né? Vascão da Gama, que sim, vou colocar na tela para vocês aí, que entrou em campo hoje para fazer o seu treinamento lá no CT Moacir Barbosa, treinamento esse visando já aí essa partida contra o Internacional no dia 21, lembrando que a gente está numa data FIFA e o Vasco tem muitas dificuldades em data FIFA, a gente sabe disso, que após a gente voltar sempre delas, a gente acaba perdendo aí os jogos, não conseguindo pontuar. Só que tem um detalhe importante aqui, na verdade dois detalhes. Primeiro, vai ser a primeira data FIFA que a gente volta sem ser jogando fora e sim jogando dentro de casa, e a outra mais importante, a gente está invicto em São Januário com o Rafael Paiva no comando. Lembrando que a única derrota que o Vasco tem dentro da competição, dentro de São Januário, ainda é com o Ramon Dias, quando a gente perde ali para o Criciúma de 4-0. Então, eu estou agarrado nessa expectativa, nessas esperanças de sim, o Rafael Paiva conseguir manter a sua invencibilidade dentro de São Januário. Sabemos que é difícil. O time do Internacional é um time muito difícil, é um time que tem uma qualidade muito boa e vem de uma invencibilidade absurda de 12 jogos. Então a gente sabe que eles vêm numa crescente muito grande. Lembrando que o Internacional ficou aí alguns jogos sem poder jogar em casa, por tudo que aconteceu, infelizmente, no início do ano nas chuvas, ficou com alguns jogos atrasados. Depois vem quebrando essas sequências de jogos atrasados, jogando jogos da rodada normal. E sim, conseguiu ali vitórias uma em cima da outra e agora se encontra
né, lá no G4 do Campeonato Brasileiro. E o Vasco tem essa dura batalha, mesmo dentro de casa, com a sua obrigação de ganhar, ter que ganhar do Internacional, porque é uma equipe que, vamos ser sinceros a vocês, é muito mais qualificada do que a nossa, mas é aquilo, dentro de casa a gente tem a obrigação de estar vencendo. Mas tá aí as imagens para você ver, né, do treinamento de hoje no CT Moacir Barbosa. Lembrando a vocês que o Vasco treinou hoje, treina amanhã também, na parte da manhã, na terça-feira, na quarta, e aí sim na quinta-feira o Vascão da Gama aí enfrenta o time do Internacional de noite, né, às 8 horas da noite. É isso, se eu não me engano, agora me fugiu aqui a memória do horário do jogo, mas o Vascão enfrenta aí o time do Internacional. E tá aí as imagens, eu vou passar para vocês aqui agora, né, na academia e também dentro de campo ali. Felipe Coutinho, uma surpresa boa em campo. Lembrando que Felipe Coutinho, né, na quarta-feira treinou em campo, depois na quinta não treinou. Eu tô observando que eles estão tirando o Coutinho dos treinamentos que são feitos em dias de muita chuva, porque o campo tá mais pesado. Quinta-feira e sexta choveu muito aqui no Rio de Janeiro. A gente não viu o Felipe Coutinho em campo, e sim mais na academia, mas hoje um dia de raiar, de um sol bonito. O Coutinho ontem, domingo, também treinou em campo e hoje novamente estão, consequentemente, deve estar à disposição do nosso técnico Rafael Paiva. Quem que deve ser ali o reserva e sim, né, quem deve ser o titular é o Paiva. Coloca aqui nos comentários o que você está achando em relação a esse treinamento. E outra coisa, qual é o possível time que você quer que o Vascão da Gama entre em campo contra o Internacional? Vai ter mudança de esquema tático ou não? Coloca aqui que eu vou te responder tudinho quando você acabar de ver esse vídeo. Junto? Agora a gente vai trazer aqui uma outra informação importante, que é essa aqui, ó. Tem gente querendo demais, mas calma que não é o Coutinho, porque quem postou essa foto às 7h37 da manhã, nada mais, nada menos, foi o Dimitri Payet, rapaz, que já estava no CT Moacir Barbosa hoje, bem cedo. Lembrando que o elenco ali se reapresenta na casa de 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, e 9h30 começa o treinamento, mas o homem, 7h37, já estava on, né? Já estava lá no CT Moacir Barbosa no dia de hoje, se preparando para essa partida. Espero eu que ele possa fazer uma partida tão bela quanto contra o Bahia, onde ele conseguiu desfilar o seu futebol da melhor forma possível aqui no Vasco da Gama. A gente sabe que a família estava aqui no Brasil e isso conta muito, né? Eu que sou um cara muito de família e eu creio que você do outro lado também é. Cara, a gente, quando tá com a nossa família do nosso lado, as coisas acontecem, as coisas fluem. Então a gente entende que a família ajudou bastante ali no dia a dia dele para esta partida contra o Bahia. Mas a gente espera que ele possa aí demonstrar mais uma vez esse futebol maravilhoso que ele demonstrou aí contra o Bahia, né, nessa partida do Brasileirão, onde ele conseguiu ali fazer 2 gols, dar assistência, conseguiu desenvolver muito bem o seu futebol. Tá junto? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho sobre novidades nos relacionados, que teremos praticamente 2. Eu trago para você uma informação que a gente foi procurar, né, para trazer aqui para vocês no canal O Gigante Vasco, e eu vou trazer aqui agora e vou colocar na tela. A primeira é a seguinte: 2 dias atrás eu trouxe essa informação lá no nosso canal, no Aqui Se Fala de Vasco, que no caso aí o Paulinho, ele iria ser relacionado e iria estar à disposição do nosso técnico Rafael Paiva. Logo depois, no caso, no dia de ontem, o GE trouxe essa informação no seu portal que sim, que esse atleta estará à disposição a partir da partida do Internacional a poder estar entrando em campo. Agora tem um detalhe importante que eu tenho que trazer para vocês, tá? É um detalhe, porque ele está liberado para jogar, não quer dizer que ele vai jogar. Aí vai estar à disposição do técnico Rafael Paiva entender se dentro de um contexto você coloca ou não o atleta dentro de campo. Uma outra situação importante para a gente poder debater para vocês: ele só pode jogar até 20 minutos, nada além disso. Eu fui procurar essa informação juntamente ao DESP, algumas pessoas que trabalham próxima, e sim, a informação é que ele pode no máximo atuar por 20 minutos. Então, não teremos ali uma minutagem tão grande como as pessoas querem que aconteça. Ele vai ter o mesmo cronograma que está tendo o Jair. Hoje o Jair já é um atleta que pode jogar cerca de 40 a 60 minutos. Então é um atleta que já evoluiu, está uma etapa à frente do nosso Paulinho, mas eu espero que o Paulinho ele possa avançar essas etapas. Um detalhe importante que essa pessoa me passou próxima do 10. O Paulinho não terá condição de jogar 90 minutos na temporada de 2024. O que é isso? Mesmo que ele jogue essa partida e as próximas 4, ele não vai ter condição de jogar 90 minutos nessas partidas. Então, assim, ele não vai jogar uma partida inteira. Não é que ele não vai jogar 90 minutos sendo 20 em uma, 20 na outra. Não, ele não tem condições de jogar uma partida inteira. Então, essa expectativa pode cair por terra, torcedor, porque não vai ter condição desse atleta jogar 90 minutos. Mas, claro, se ele entrar 20 minutos agora, 30 no outro jogo, 40 no outro jogo, ele já vai ajudar bastante, porque a qualidade do Paulinho, a gente sabe
que é enorme. Mas em relação a novidades, né, nos relacionados, tem outro importante para a gente trazer para vocês, que é o jovem, né, da base do Vasco da Gama, que está aí, né? Ele possivelmente será relacionado para esta partida. Vamos buscar informação sobre o Bruno Lopes para poder entender. E aí, o jovem vai ser relacionado ou não? Porque é bom a gente identificar para vocês o seguinte: o calendário da base acabou. A não ser amanhã que o Sub-20 vai jogar ali, né, um amistoso contra a seleção brasileira na Granja Comari a partir das 10 horas, não se tem mais calendário. Ele, Bruno Lopes, até tem um calendário a jogar, porque ele ainda é sub-17. Olha que loucura, ele é sub-17, joga no sub-20, jogou o sub-23 Campeonato Brasileiro e já atuou com o Vasco no profissional contra o Corinthians. Então, é um menino que está pulando muitas etapas, mas tem muita qualidade. E a minha pergunta foi a seguinte: e aí, ele vai ter oportunidade ou não de estar jogando esses últimos jogos do Brasileirão, já que o calendário acabou? A informação é a seguinte, que sim, ele tem grande chance de ser relacionado para esta partida contra o Internacional. Então a gente queria trazer essa informação para você. Falamos essa informação também no nosso canal Aqui Se Fala de Vasco, nas nossas lives. Então é importante demais você aqui também no canal do Gigante Vasco ficar muito bem informado em relação a isso. Então o Bruno Lopes pode sim ser relacionado para esta partida contra o Internacional. Queria saber de você, vale a pena relacionar ele ou não? Coloca aqui nos comentários. Eu, sinceramente, não relacionava mais o Galdames, eu não relacionava mais o Rossi, eu não relacionava mais alguns atletas que a gente sabe que não irão ficar, o Rojas, que não irão ficar mais no elenco. No final do ano vão embora. Eu daria oportunidade para os meninos. O Lincoln na zaga poderia levar no lugar do Rojas, pode levar o Bruno Lopes para o lugar do Rossi, que não vamos contar com ele para a próxima temporada, e aí você daria oportunidade para esses meninos estar desenvolvendo. Eu queria saber de você o seguinte: você ia ficar chateado se você ver o Bruno Lopes lá, mesmo não jogando, mais relacionado no lugar do Rossi? Eu tenho certeza absoluta que não. Você estaria de boa, achando bom, porque você estaria ali, de certa forma, valorizando um cria da nossa base. Então, no meu entendimento, o que o Vasco poderia fazer na figura do nosso técnico Rafael Paiva é isso. E a informação que a gente teve é que possivelmente ele estará aí à disposição para poder estar jogando esta partida. Tamo junto? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o mercado da bola, porque começou, né? Abre as portas, ó. Começou o festival de, né, especulações no Vasco da Gama. Mas antes de a gente tratar aqui as especulações, que são os jogadores ali, que a gente, de certa forma, vai tratar que vai vir ao Vasco da Gama, a gente tem que tratar de quem vai sair. Porque o Vasco da Gama tem uma rapaziada aí para poder sair. A gente vai trazer aqui o próximo slide para você, tá na tela, né? Que são esses 6 atletas que estão aí, ó, na ponta da rampa para poder, ó, meter o pé do nosso Vascão da Gama. Primeiro é o Orediano, que está no Cincinnati, está emprestado para o time americano. Eles têm ali a prioridade de compra pelo valor de 17 milhões. Creio eu que isso vai ser concretizado e ele não volta ao Vasco. O presidente Pedrinho, em entrevista, já disse que vai tentar convencer o atleta a voltar ao Vasco, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque se acaso o Cincinnati só apenas, né, exercer o direito e depositar a grana, automaticamente o negócio está feito. Então, para mim, o Orediano iria ser muito importante para o time da atual temporada 24 e também para a temporada 2025, pela extrema. Hoje a gente usa o Puma Rodrigues ali improvisado. Então, para mim, ele seria um jogador muito importante, mas infelizmente ele deve sim ser aí, né, vendido ao Cincinnati. Um outro atleta também importante para a gente é o Capasso, que é um atleta que é um zagueiro pelo lado esquerdo, teve oportunidade no futebol brasileiro aqui com o Vasco da Gama, mas jogando pelo lado direito. Ficou muito aquela imagem dele entregando aquela bola para o Pedro no Clássico dos Milhões e a gente tomando aquele gol, acabando perdendo a partida, muito pela assistência que ele acaba dando para o Pedro dentro da área num toque errado, mas a gente não testou o atleta pelo lado esquerdo, que é o lado que ele joga. Vem jogando muito bem no Olímpia, acabou de ser campeão agora do Campeonato Paraguaio. A gente sabe que, né, o Campeonato Paraguaio é um pouco mais abaixo, mas o cara foi campeão, é titular, vem jogando bastante, fez alguns gols importantes lá para o Olímpia. E aí eu queria saber da sua opinião entre esses dois jogadores de cara. Você queria de volta no Vasco ou não? Porque esses têm a opção de voltar, né, juntamente com o Eric e Marcos também. Você queria um desses 3 jogadores de volta ao Vasco ou você queria negociar ele para fazer caixa e aí automaticamente você ter dinheiro para ir no mercado contratar novos jogadores? Lembrando que o time do Olímpia quer oferecer cerca de $1 milhão, que na nossa cotação é na casa de 5 milhões de reais. Valeria a pena ou não estar vendendo o Capasso? Só um detalhe, o Vasco comprou o Capasso por 7 milhões e meio de reais, só para você ficar ciente disso. Outro atleta importante também, mas não importante para o Vasco hoje, mas era para o Colo-Colo, que também foi campeão
lá no Chile, que está se transferindo para a Argentina, é o Palácio. Esse sim eu espero, né, que essa negociação possa ser feita o mais rápido possível, o Vasco possa ganhar ali um dinheiro em cima disso e que esse dinheiro possa chegar aqui para a gente e que nós possamos fazer aí um bom uso, que a gente possa aí, quem sabe, movimentar a nossa janela e a gente possa ir atrás de jogadores de potenciais para poder estar ajudando o Vasco na temporada de 2025. E as saídas, bora lá, mais uma saída importante. Léo Pelé, esse que sim, está sendo disputado. Olha o que eu vou te falar, que não é maluquice. O Léo Pelé está sendo disputado por dois gigantes do futebol brasileiro. Eu não estou falando maluquice. O Léo Pelé, esse é aquele que você questiona, eu já questionei bastante, esse está sendo disputado no futebol brasileiro. Por quê? O Abel Ferreira diz que gosta muito do estilo de jogo do atleta. O Palmeiras ainda não fez nenhuma proposta, né, conclusa, não botou nenhuma proposta na mesa do Vasco da Gama. Mas se tem esses assuntos que o Abel é admirador, a palavra é essa, do futebol do Léo. E a gente sabe o poder que o Abel Ferreira tem no Palmeiras. Se ele falar assim, eu quero um atleta, ele irá para o Palmeiras. Então, a gente está na expectativa de, acaso o Léo poder sair do Vasco ou para o próprio Palmeiras ou para o Bahia, que também está muito afim do atleta. Porque o Rogério Ceni, quando ele sai do São Paulo e vem para o Vasco, não aprovou a saída dele. O clube vende o atleta, porque tinha uma pressão interna em relação ao atleta na zaga, que vinha falhando ali, mas o técnico, né, o Rogério Ceni, gostava muito do futebol dele. E aí o que acontece? Ele acaba saindo do São Paulo e vindo para o Vasco. E quem é o técnico do Bahia? O Rogério Ceni, que quer o futebol do atleta lá. Então, possivelmente, né, a gente vai ver a saída do Léo ou para o Bahia ou para o Palmeiras. Aí eu te falo como é que o futebol é louco. A gente aqui no Vasco brigando para ele não entrar em campo, pelo amor de Deus, e ele tem duas grandes camisas aí para poder estar jogando a partir de 2020. Lembrando que o mesmo quase fechou com o Santos no meio desse ano, tá? Mas não foi lá para o time da Baixada Santista, porque o Vasco, justamente com o seu staff, pediu para o atleta ficar. Era importante, queria o atleta no Vasco, o staff do atleta entendeu que positivo, queria ficar, o atleta também, e ele está até esse momento no nosso Vascão da Gama. Mas sim, quase saiu do Vasco aí nessa janela do meio do ano. Então, assim, Léo Pelé ainda é nosso jogador, mas, claro, está muito próximo de fechar com ou o Bahia ou também, de certa forma, ali o Palmeiras. Junto. Outro atleta importante que pode ir embora também é o Lucas Piton, esse lateral esquerdo que estava em alta, estava muito bem no início do campeonato, mas depois teve uma queda muito brusca, mas gigantesca. Na parte defensiva não consegue corresponder à altura do que o torcedor espera, e sim, na parte ofensiva, onde ele conseguia fazer aquela dobradinha juntamente com o nosso, né, Verratti, não vem acontecendo. O Verratti não marca um gol desde o jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Já tem mais de 3 meses que isso não acontece, que ele não consegue marcar um gol. Então essa dobradinha acabou não acontecendo da forma que vinha, né, corriqueiramente dentro da competição acontecendo, e sim, caiu muito. Mas tem propostas aí, né, sempre rolando, lembrando que ele estava ali, né, na pré-lista da seleção italiana, ele que tem visto aí europeu, visto italiano, então tem uma facilidade de conseguir arrumar clubes lá na Itália, porque não iria entrar como um estrangeiro, teria a oportunidade de entrar, sim, né, como um cidadão italiano. Então vamos observar e aguardar para ver o que vai acontecer em relação a essas negociações. E por último, é o Eric Marcos, que é um jogador que está emprestado ao time búlgaro, tem um contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Soltaram algumas informações dizendo que possivelmente o clube queria antecipar as compras e tal, mas depois foi desmentido. Ele continua no processo lá de empréstimo, vem indo muito bem. Caso o clube búlgaro queira realmente fixar ali a compra, o atleta estaria saindo do Vasco aí por cerca de 11 milhões e meio de reais. Queria saber de você, do outro lado, desses 6 atletas, deveria todos, ambos ir embora? Deixa aqui nos comentários para ver o que você acha. Eu, sinceramente, se eu pudesse resgatar alguém ali e que quisesse estar no Vasco, era o Orediano. De resto, todos eles podem ir embora, podem ser negociados. O Vasco vai criar um grande fluxo de dinheiro ali para poder estar jogando. Nas minhas contas, deve bater na casa dos 140 milhões a 150 milhões, mas a gente entende que tem ali, né, a participação de quem vende, comissão e tal. Deve sobrar para o Vasco ali, né, livre, cerca de 100 milhões de reais. Será que não dá para ajudar na janela do início do ano que vem? Eu creio que sim. A gente também entende que sabe que ninguém paga à vista, mas o Vasco dá como garantia os próprios valores que iria receber dessas vendas, que possivelmente vai acontecer até o início de janeiro de 2025.
2025. Tamo junto? Então vamos aguardar. O mercado da bola tá agitado porque também tem esse outro assunto aqui, que é ele, ó, o Vitor Luiz. Já que o Piton vai embora, o Vasco da Gama já tá ali meio que se calçando e conversando ali com o atleta Vitor Luiz. Está aqui, né? A Emanuele Ribeiro, eu virei um pouquinho aqui para poder ler a matéria para vocês, que é o seguinte: ó, o Vasco faz o primeiro contato com o Vitor Luiz para estender o seu contrato até o fim de 2025. O jogador tem vínculo até o final deste ano, apesar de ter recebido sondagem, no caso de outros clubes, sem proposta na mesa, quer permanecer no clube. O lateral prioriza o Vasco e a tendência é que as partes firmem um acordo com uma extensão de mais uma temporada. As conversas, no entanto, só devem avançar após o término do Campeonato Brasileiro. Eu queria saber de você, vale a pena ou não deixar o Vitor Luiz? Eu acho que sim, é um bom zagueiro, tem um salário bem baixo, não um salário astronômico, e sim, ele com a experiência de ter jogado no Palmeiras, no próprio Botafogo, no Curitiba, entre outros clubes que estavam acostumados a jogar Série A do Campeonato Brasileiro, ele pode passar alguma experiência para o Leandrinho, que é um atleta novo da base do Vasco, que sim, tem um potencial absurdo, mas a gente sabe que precisa ali, né, ter ali uma conversa com alguém da posição que tenha ali uma experiência a mais. Então a gente espera sim que esse atleta ele possa continuar aí no Vasco da Gama, porque tem um salário baixo, eu acho que não iria ali, né, influenciar muito no total da folha. É claro que se você tirar ali, né, desculpa a expressão minha aqui que eu uso lá no canal, os bagres que a gente tem aí no elenco, alguns já vão sair porque o contrato acaba, automaticamente a folha vai dar aquela queda boa demais, a gente vai ter um fluxo de caixa para poder estar aí negociando novos jogadores que vão chegar no Vasco da Gama. Junto? Como eu falei de especulação, agora a gente vai tratar delas, porque o que não vai voltar no Vasco da Gama daqui até o final da janela lá no ano que vem, já depois que a janela abre no dia 2 de janeiro, depois só no final dela as especulações vão acabar. Mas daqui até lá, você vai ouvir muito nome que possivelmente vai estar vindo para o Vasco da Gama, e esse é um, tá? Tá aqui o nome, ó, de Matias Vargas, atacante argentino que atua no futebol chinês, chegou à mesa do Vasco recentemente. Então tá aí, né? Recentemente chegou essa informação, lembrando que essa informação é do Jorge Nicola, que o atleta foi oferecido para alguns clubes brasileiros e turcos. E um desses clubes brasileiros é o Vasco da Gama. Então tá aí, eu queria saber de você, se você conhece o atleta ou não conhece esse atleta. Sinceramente, eu vou dizer para vocês, eu não conheço ele, vou pesquisar mais sobre, para trazer números para vocês aqui, para a gente entender qual é o desempenho dele. Eu te prometo que no próximo vídeo amanhã eu vou trazer números deles aqui para você, para a gente poder entender um pouco melhor sobre ele. Mas, ó, a partir de agora, a janela das especulações estão aberta no mercado do futebol brasileiro. Só trago para você essa informação por característica de informação, porque é do Vasco. Mas eu tenho um costume muito de procurar antes, saber se realmente é ou não é. Mas a gente está trazendo aqui para vocês hoje as informações do momento. Jogadores que já estão sendo sondados aí, né, pelo Vasco ou foram oferecidos. No caso aí, né, é um assunto de oferecimento que está acontecendo com esse atleta. Tamo junto? E sim, para finalizar, um outro assunto em relação ao oferecimento, que eu não coloquei aqui no slide a foto, é a apuração do NTCast e do NTV, que é o seguinte, né? Através do jornalista Fábio Torres, tá aqui, ó. Entramos em contato com o staff de Aleph Manga e apuramos que o Vasco fez um contato inicial com os representantes do atleta. O interesse partiu do CEO Carlos Amodeu, que o conhece, o jogador dos tempos de Curitiba. E é bom dizer que tudo, e o bom dizer de tudo, é bem, no caso do imbróglio dele ali em relação à situação dele com os jogos, né? Eu acho que isso muito vai pairar, né? Isso muito vai pairar o que vai acontecer, se vai ter uma negociação ou não. Eu acho que a torcida do Vasco vai meio que ter uma rejeição em relação a esse atleta. E digo para você que não é porque se envolveu coisa de aposta, essas coisas não. Eu acho que é pela parte técnica mesmo. É um atleta que tem velocidade, tem força, mas a gente precisa de jogadores mais técnicos, que consigam quebrar linhas. Vamos ser sinceros, o nosso Bruno Lopes é pior do que ele, o nosso da base? Eu não acho. Eu acho o nosso jogador da base melhor do que esse atleta. Ele pode ter mais força física e tal, mas o nosso jogador eu acho mais completo. É driblador, quebra a linha, né? É inteligente. Então, no meu entendimento, eu manteria o nosso jogador da base em vez de trazer aí um jogador que sim, será muito questionado aqui no Vasco da Gama. Você pode ter certeza absoluta disso, que vai ter muito questionamento em relação caso, né, o Aleph Manga venha para o Vasco da Gama. Junto? E para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre 777 partes e também aí, né, a ACAP, porque sim,
Tá aqui, ó, Departamento de Justiça, perdão, dos Estados Unidos abre investigação criminal contra a 777 de site, ó. 777 Partners, que controlava o futebol do Vasco, e a ECAP são intimadas a responder investigação sobre lavagem de dinheiro. E, rapaz, ainda bem que o Vasco tem uma liminar. E a gente não tá na mão desses caras, porque senão, meu Deus do céu. Mas tá aqui, ó. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a 777 Partners. De acordo com o site norueguês Josemar Football, tanto a 777 quanto a ECAP, seguradora, que passou a controlar os ativos da antiga controladora da Vasco SAF, foram intimadas a prestar depoimentos em uma investigação sobre lavagem de dinheiro. E aí a matéria continua dizendo o seguinte: a investigação, que começou meses atrás, pode impactar nos clubes de futebol da 777. A ECAP colocou todos os times à venda. Existe um receio de que o novo problema judicial afaste possíveis investidores. E claro que vai afastar. Fato que vai afastar novos investidores. E é por isso que eu vejo a importância do Pedrinho ter botado a liminar, e hoje a gente está dentro de uma arbitragem para tentar tomar de volta o que é nosso por direito e sim colocar à venda novamente. Aí sim, Pedrinho, ó, para uma empresa que seja uma empresa de uma índole boa, tá bom? E tá aqui, ó. Os investigadores estão examinando se o dinheiro dos segurados da seguradora da ECAP foi investido corretamente, diz a reportagem do Josimar, no caso do site, né? E tá aqui, ó. Atualmente existe um processo judicial que interfere diretamente nas vendas dos clubes. A ação movida pela Lenderhall, que entrou com uma liminar contra a alienação dos ativos que antes pertenciam a 777 Partners e hoje, né, está ali dentro, né, da responsabilidade da ECAP, perdão, ou seja, qualquer proposta para comprar um dos 7 times da empresa precisa ser aprovada pelo fundo inglês. Então, a Lenderhall, ela quer vender o Vasco, no caso o Vasco está ali nessa liminar, mas quer vender lá o Retabelim. E aí, Lenderhall, pode vender ou não? Não pode. Tem que vender a parte ali do Sevilha, a parte minoritária. Tem que perguntar ao fundo ali, né, de investimento inglês, que é a Lenderhall. E tá aqui, ó. Existe, por exemplo, um acordo com o dono do Roma, né, o Dan, para a aquisição do Everton com a 777, com o Everton. Como a 777 injetou 200 milhões de libras no clube inglês numa tentativa de compra frustrada, esta transação precisa passar pelo tribunal norte-americano, já que o Dan, no caso aí, né, o dono lá do responsável pelo Roma, ele precisa pagar o empréstimo ponte feito pela 777 ao Everton, segundo o Josimar. A ação movida pela Lenderhall impede a venda da participação minoritária da 777 no Sevilha, como eu tinha explicado para você anteriormente. O que acontece? Essa Lenderhall, mano, ela travou todas as vendas. Então, assim, por que foi importante a nossa liminar? Porque a nossa liminar, vindo tudo pra gente, aí é nossa, a gente pode pegar e revender para outros. Caso a ECAP vença, aí você ainda vai estar preso a ECAP e também a Lenderhall, para poder saber se você vai poder vender ou não o Vasco, ou no caso ali a Vasco SAF, os 31% que já estão integralizados e mais os 39% que eles teriam que aportar os valores aqui no Vasco da Gama até eles conseguirem venderem novamente, tá bom? E tá aqui, ó, para finalizar, ó. Enquanto a 777 enfrenta problemas na justiça, os clubes que pertencem à empresa têm tido dificuldade de se manter e contam com o dinheiro injetado pela ECAP para sobreviver às dívidas. Viu como é que é importante eliminar? A gente hoje não está vivendo isso. A gente está com tudo em dia, tudo ok. Por quê? A liminar deu o direito de quem está no poder hoje gerir. E quem está gerindo pode ter todas as dificuldades, mas está mantendo o salário em dia corretamente e sim, vai melhorar muito aí com essa reestruturação financeira. E para finalizar de vez aqui a matéria diz o seguinte: como o Clube Carioca retomou o controle da SAF, no caso a gente, via justiça, não há obrigação de investimentos da empresa norte-americana. As partes brigam pelo controle do futebol enquanto buscam um novo investidor. No momento não há negociações avançadas, cenário parecido com os outros clubes, né, do grupo da 777. Então tá aí, né, a 777 mais uma vez sendo caçada pela justiça americana, a ECAP agora junta no meio do pacote. A gente vai aguardar para ver o que vai acontecer em relação a todo esse imbróglio entre 777, ECAP e justiça americana, e Lenderhall, que está por fora ali, proibindo qualquer tipo
de venda e de ativos desse grupo da 777, junto? Então é isso, rapaziada. Desde já eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui, né, o seu like e o seu comentário, porque o seu like é importante para que esse vídeo possa ser muito mais recomendado. E é claro, deixa aqui também o seu comentário que eu vou responder a todos vocês, junto? Fiquem com Deus, ó. Um beijão, até a próxima. Que nosso Jesus Cristo possa estar abençoando aí o seu dia, né? Essa segunda-feira. Valeu? Uma boa noite, ó. Um beijão. Foi exatamente isso daí. Curtiu o vídeo? Tílio trouxe aí, né, tudo que rolou nessa segunda-feira agitada na nossa colina histórica. E agora, de verdade, curtiu? Passa lá no canal dele, porque o Adílio vai aparecer mais vezes aqui no nosso canal, um parceiraço meu, um amigaço meu, que daqui pra frente vai aparecer com mais frequência aqui. Se realmente curtiu, deixa aí nos comentários. Primeira vez que alguém novo, né, uma nova cara, aparece aqui no canal do Gigante Vasco. É isso, vascaíno. Deixe seu like, compartilhem, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.